Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Gabriela Marins. Ela é sócia e CEO da BR Marinas do Brasil desde 2007. A Gabriela tem uma sólida formação em administração pela Universidade Europeia de Lisboa, além de cursos de destaque na Harvard Business School e na ABPW em São Paulo. Sua trajetória também inclui a fundação da ONG Associação Saúde Criança Responder, que é dedicada à reestruturação familiar, demonstrando seu compromisso social. Além disso, a Gabriela participa ativamente de diversos conselhos e diretorias. Ela está na Acubar, no Rio Convention Bureau, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Solar dos Abacaxis, no Polo Tecnológico de Angra dos Reis e dessa forma ela contribui para o desenvolvimento de diferentes setores do Brasil. Sua experiência e liderança fazem dela uma voz super importante e ela está sempre falando de inovação, empreendedorismo, responsabilidade social em todo o cenário do Brasil. Queria que você começasse, Gabriela, contando um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua formação internacional, né? E como é que isso influencia cada vez mais a sua visão de negócios, né? Gente, primeiro, obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui. Contar de formação na semana seguinte, que eu fiz 56 anos, é engraçado. Mas acho, assim, eu vou falar da minha penúltima formação, que foi um curso de profissionalização lá que eu fiz em Harvard, que eu acho que foi um curso que ele trouxe pra gente, trouxe para mim, no caso, e quando eu digo pra gente, para muitos brasileiros que estiveram lá comigo, uma visão de coragem. Por que eu vou dizer uma visão de coragem? Eram, sei lá, 176 participantes, não sei quantos países, claro que só tinham 19 mulheres, e tinham 17 brasileiros, né, nesse hall de pessoas. E o primeiro dia, essas pessoas todas sentadas no auditório, e aí veio uma das pessoas que dava conselhos para o Steve Jobs, a Linda. E ela fez uma primeira palestra, uma palestra introdutória do que a gente ia ver. E eu estava sentada ali, e ela falando, e eu não conhecia ninguém, nem os brasileiros, não conhecia ninguém. Eu comecei a achar que ela estava falando comigo. Interessante. Eu falei, isso. gente, eu não estou entendendo. Ela acho que ela conhece os problemas que eu tenho, ela está falando. E eu comecei a olhar para o lado, e eu comecei a ver que as pessoas estavam sentindo a mesma coisa. E aí eu estava do lado de pessoas que tinham 15 mil funcionários, pessoas que tinham 4 mil funcionários, pessoas que tinham 2 mil funcionários, pessoas que tinham 3 funcionários e eu que tinha 400 funcionários, e todo mundo teve a mesma sensação. Todo mundo achou que a Linda estava falando com a gente. E aí foi a partir dali que eu identifiquei que os problemas são iguais para todo mundo, sabe? E que seja a gente estando aqui ou estando na Índia, ou claro que existem particularidades dos seus países, mas os problemas empresariais são iguais para todo mundo, os riscos que a gente tem, as preocupações que a gente tem, a relação que a gente tem com a equipe. Então isso abriu muito a minha cabeça. E teve uma coisa muito engraçada que ela falou nesse primeiro dia, ela falou, olha, a gente vai mostrar para vocês coisas aqui super simples, mas que são facilmente implantadas nas suas empresas. Mas, por favor, respirem. Não saiam correndo e liguem para lá e já falam, vamos mudar isso. Que era o que a gente queria fazer e eu tive vontade de fazer isso. Coisas pequenas de gestão que você no dia a dia não percebe. Você, às vezes, tem que ter um olhar um pouco mais afastado. E respondendo essa sua pergunta do o que essa questão internacional trouxe, para mim, acho que isso abriu um pouco a nossa mente, abriu um pouco a minha mente. A gente tem, às vezes, um pouco de espírito de vira-lata e a gente acha que o outro lado é sempre melhor do que o nosso. E, na verdade, não. Na verdade, a gente começa a ter um pouco mais de informação e lá fora, ou seja, aqui, hoje a gente tem instituições acadêmicas maravilhosas. Até vi ontem uma instituição que eu não conheço direito, mas que acabou de vai abrir uma sede até na Flórida, a tal da Link, que eu não conheço direito, mas achei super interessante. Mas essa questão de você ter uma educação contínua, assim... Fundamental, não pode parar de aprender. Não pode parar nunca, não pode parar nunca.
E aí a minha última formação foi uma formação para conselheiro de empresa, foi na BPW, que também foi muito bacana. A Cris Achar, uma pessoa espetacular, que é uma pessoa que eu acho que você deveria entrevistar aqui, que é uma pessoa incrível, uma formadora de líderes femininas, muito, muito, muito importante no Brasil. É fundamental, né? Porque acho que quando você abre mais oportunidades para as mulheres, capacitando, né? Porque tem muitas mulheres de sucesso aqui, mas acho bem bacana quem consegue fazer esse trabalho. Sim. Mas muito interessante o teu curso, deve ter sido ótimo, Sim, né? foi. Que bom. Isso é bom, porque aí você ouve falar de tendência, né? O que você percebeu de tendência nos negócios? Quer dizer, o que você percebe hoje, né? Quando você volta para a realidade do Rio de Janeiro? Gente, as tendências hoje elas estão mudando todas muito, muito rapidamente, né? O mundo está andando, a sensação que eu tenho é que o mundo está andando muito mais rápido do que andava lá atrás, né? Então hoje os artifícios que você tem, o acesso à informação, ele tem lados bons e lados ruins, né? Então a gente tem que conseguir distinguir o que é informação válida, o que não é informação válida, o que é um grande desafio que a gente tem hoje em dia, né? Para poder separar a informação relevante para a gente. Mas hoje o mundo ficou pequeno, né? Através o acesso que a gente tem à informação, se a gente consegue buscar através dos amigos, chats, clouds e etc., é fascinante e preocupante, né? Porque ela está disponível, mas também você tem que ser seletivo, né? É uma coisa bem preocupante, mas assim, acho que tendência é uma coisa que você tem que acompanhar o tempo inteiro. Tendência vai e volta. Você tem que ter a percepção do que é o que veio para ficar e o que veio como um trend, uma moda momentânea. Então, você procura as outras marinas no mundo todo? Você está sempre se atualizando na tua gestão, vendo outros exemplos, né? Sim, vamos lá. Falando de marinas. Falando de marinas, acho muito importante você primeiro entender qual é o produto que é ofertado nos outros países. Para você entender qual é o produto ofertado, o produto que você pode ofertar no seu país também. Sempre respeitando as características locais, né? Sempre respeitando o que o teu cliente quer. Os Estados Unidos, ele tem muito mais marina do que a gente, né? A gente tem uma costa gigantesca, a gente tem pouquíssimas marinas. Se você fizer uma comparação de costas e fizer uma comparação do que existe, hoje o número de barcos existentes no Brasil inteiro é menor do que o número de barcos existentes só em Fort Lauderdale, na Flórida. Então você vê essa costa enorme que nós temos. Enorme. Impressionante isso. Não só costa, como as represas, como a possibilidade de você ter marinas internas também, em lagos, lagoas, etc. Então, primeiro, o nosso mercado é muito menor, muito menor. Você vê o próprio Rio de Janeiro. O próprio Rio de Janeiro, a gente não está acostumado a olhar para o mar, né? A gente não está acostumado a usar uma rampa pública, por exemplo. Quantas pessoas sabem que existe rampa pública ali no acesso do Santos Dumont, que a gente criou? Você pode chegar e trazer seu barquinho. Pouca gente sabe disso, né? Então, a gente trabalhou há um tempo atrás para poder trazer um processo de rampa pública para o estado do Rio. Acabou que andou, não andou, etc. Mas temos a nossa rampa pública lá na Mariana da Glória super pouco utilizada. Então, lá fora as pessoas olham mais para o mar, usam mais o mar. Eu tive na Austrália, a Austrália ela respira o mar. Então você tem... E é engraçado isso, é um contraponto, porque você vê na vela, nós temos super grandiosos, muitos campeões de vela mundiais que vêm do Brasil. Muitos, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de São Paulo, que vêm do Sul, vários. Robert Scheidt, a família Grael, tem muitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma infraestrutura náutica que faça jus ao tamanho da costa que a gente tem. Mas a gente, assim, hoje a Ásia está crescendo muito em termos de marina, porque os governos investem, rampeamento público é o governo que faz, enrocamento é o governo que faz, porque não fecha a conta se for a marina que faz. São concessões. Hoje a única concessão pública do Brasil ainda é a Mariana da Glória.
Então, Interessante isso, quer dizer, e dá para fazer um trabalho para o governo mudar essa visão, porque isso é muito interessante, né? deveria, É. deveria, né? A gente tenta. Deveria, mas esse ano é um ano um pouco mais difícil, né? Ano de eleição não dá para É falar verdade, muito. a gente é um ano que as coisas ficam um pouco menos aceleradas, né, eu É, diria. é. Agora, de que forma que a sua experiência com a ONG, a Associação Saúde Criança Responder, impacta a sua responsabilidade social na sua própria gestão do seu negócio, né? Porque você criou essa ONG, né? Conta um Sim. pouco da Responder, desculpa. Responder. Então, a Responder, ela nasceu há 20 anos atrás, nasceu no dia 18 de maio, de 20 anos atrás, de 2006. E ela veio através de uma metodologia que não foi criada por mim, foi criada pela Vera Cordeiro, que a Vera ela era médica no Hospital da Lagoa, e ela atendia a criança ficava boa, ela ia para casa, a criança não tinha estrutura em casa, e a criança voltava a ficar doente, voltava para o hospital, e aí a Vera começou a ter que ajudar a criança de alguma forma. Então, era uma ajuda assistencialista no início. Um tempo depois, a Vera ganhou um prêmio da Fundação Ashoka para poder fazer a replicação da metodologia dela. Então, ela conseguiu identificar a metodologia, acho que alguma empresa de consultoria ajudou ela a fazer uma metodologia que chama-se Plano de Ação Familiar, que você cuida da moradia, você cuida da cidadania, você cuida da saúde, da profissionalização e da educação da família como um todo, para poder dar força para essa família andar com os próprios pés. Então, a gente fez a gente foi convidado por eles, quando eles ganharam esse prêmio de replicação, e aí eles me ofereceram o Miguel Couto, né, para a gente trabalhar dentro do Miguel Couto. Então, a gente hoje trabalha dentro do Miguel Couto para fazer uma triagem de famílias, para poder trazer essas famílias junto da gente, e não só no Miguel Couto, como no Aloysio de Castro também, e aí a gente acaba tendo uma triagem dentro da nossa estrutura, já que a gente já tem 20 anos, né? Então as pessoas já acabaram já conhecendo a gente. E é uma via de mão dupla, não adianta você ter uma família que não vá te dar resultado. É uma empresa, né? É uma empresa social. Então a gente quer ver se você vai colocar os seus filhos na escola certa, se seus filhos vão tirar notas boas, se você vai fazer um curso profissionalizante para você ter um emprego melhor. A gente vai identificar o que você pode fazer, não é fácil, né? A maioria das famílias, ela tem a mãe como a principal provedora, e é isso que a gente identifica dentro dessas nossas famílias, mas é um trabalho que a gente faz entre as nossas assistentes sociais, as nossas voluntárias e a própria família. É um trabalho que fica com a gente de 2 a 3 anos, e a gente fica extremamente feliz com os resultados, super feliz. E como é que eu consigo tirar esse chapéu do Responder e colocar esse chapéu na BR Marinas? Eu tenho uma amiga minha que ela fala, que eu gosto muito até, que ela fala que o tamanho do seu privilégio é o tamanho da sua responsabilidade. Muito bom isso, hein? Excelente. E eu entendo que o empresário ele tem uma responsabilidade social, principalmente o empresário na cidade que a gente vive, no país que a gente vive, no estado que a gente vive. A gente precisa devolver. E se a gente não começa com a nossa comunidade ao entorno, a gente vai começar com quem? A nossa comunidade ao entorno, no nosso caso, são os nossos colaboradores. Eu entendo que a gente precisa dar o exemplo. Seja o exemplo dentro da gestão, seja o exemplo dentro de casa. Então, a gente tem um trabalho bem focado no próprio colaborador, e eu espero que o nosso colaborador tenha um trabalho também de influência do bom exemplo também na própria casa dele e na comunidade dele, para ver se a gente muda um pouco essa cultura. Eu acredito que a gente consegue mudar, sim. Porque quando você muda a situação de uma família, você acaba mudando o entorno, né? Muito interessante isso. É muito bonito. É muito isso. bonito. É muito bonito. E a gente precisa acreditar que é verdade. A gente tem inúmeros relatos de mudança, Hoje a gente tem pessoas que foram atendidas pelo Responder e que hoje são nossos voluntários. Inúmeros relatos. Isso é maravilhoso, né? Muito, porque muito você bacana. conseguiu mudar a situação dela e ela está devolvendo, né, com gratidão o trabalho que conseguiu. Muito bom. E não é isso. muito. Você pode ajudar de várias maneiras. Ajudar com o seu tempo. O que você tem de mais precioso é o seu tempo, né? É verdade, né? Agora, você poderia contar alguma coisa marcante que, assim, mudou a sua trajetória profissional? Profissional? Pessoal. Assim, bom, acho que a própria ONG que está fazendo 20 anos, acho que foi uma decisão interessante sua, né? Assim, falando sobre a Responder,
A gente, há 10 anos atrás, a gente se reuniu, todo mundo que trabalha lá, a gente se reuniu e a gente pensou qual seria o futuro da Responder, né? O que a gente queria fazer com a Responder. Se a gente queria ajudar pouco a muitos ou se a gente queria ajudar muito a poucos. E aí a gente decidiu que a gente preferia ajudar muito a poucos, porque a gente entendia que ajudar muito a poucos realmente iria fazer a transformação daquela família. E aí aquela família, ela iria conseguir influenciar outras famílias positivamente. E aí, a partir dali, a gente conseguiu fazer um trabalho um pouco maior. A gente tem atendimento psicológico, então a gente entende realmente a necessidade das famílias. E na situação empresarial, essas idas no mundo para conhecer outras marinas, entender como é que as marinas funcionam e se apresentar, né? Olá, nós somos a BR Marinas, a rede de marinas do Brasil, nós queríamos mostrar o nosso trabalho e aqui nós estamos. E é um trabalho de formiguinha e pouco a pouco a gente foi se apresentando no mundo para dizer que a gente existe aqui. E no ano passado a gente foi chamado, a gente ganhou em Mônaco um prêmio que chama Coupe de Caire, lá no Yacht Club de Mônaco. Então isso para mim foi uma realização muito grande. Que ótimo isso, hein? Sensacional. Foi tão legal que há 1 mês e meio atrás a gente virou capa, a Marina da Glória, a gente virou capa da principal revista de marinas do mundo, chamada Marina World. E a gente ganhou uma reportagem de 7 páginas, mostrando como uma marina consegue transformar o seu entorno, consegue melhorar o seu turismo e consegue ser um hub de negócios, de pessoas, e uma marina dentro do coração do Rio. Então, eu acho que usando esses 2 exemplos, para mim, foram muito Nossa, gratificantes. parabéns, espetacular, né? Porque realmente a Marina, ela está num ponto estratégico lindíssimo, né? A Marina, ela é muito privilegiada, né? E hoje vocês têm uma quantidade de restaurantes, a Marina é muito viva, né? Ela tem empresas funcionando lá dentro, ela tem muita vida, né, ali. Sim. Então isso é muito interessante. E isso acho que fica muito atrativo para o Rio de Janeiro. Ela é um ponto turístico, né? Sim. Várias pessoas que vêm ao Rio, independente de ter barco ou não, visitam a Marina. E além disso, vocês também têm a realização de eventos, né? Uns eventos importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Sim, que acontecem, né? Acabou de ter o Rio Boat Show, que foi muito bacana. A gente vai teve o show da Ivete Sangalo cantando Clara Nunes, que foi muito bacana também. Teve Capital do Samba. A gente vai ter a Maratona do Rio com 60 mil pessoas confirmadas, que é a Maratona do Rio, que é uma das melhores maratonas que existem no Brasil. Já está no circuito mundial, né, como reconhecida, se Deus quiser, muito interessante. Reconhecida no circuito mundial, muito bacana. Então, a gente tem Arte Rio, a gente vai ter uma novidade na Marina da Glória, que a gente vai ter 4 quadras de pádel e 2 quadras de pickleball. Olha, que máximo, isso está na moda, né? Está crescendo muito no mundo todo, né? É esporte olímpico, né? Muito bacana, muito bacana. E vai ser aberto ao público, né? As pessoas, quer dizer, tem uma gestão privada, mas as pessoas podem usar as quadras. Sim, é uma gestão terceirizada, mas as pessoas podem usar as quadras. Então, a Marina, ela como você disse, é um ser vivo. Tudo acontece lá e aí ela está se consolidando mais ainda como um hub de turismo, de esporte, de cultura. E é um ponto maravilhoso do Rio de Janeiro, né? Uma vista, quem não conhece precisa ir lá, né? Porque com certeza. os próprios restaurantes são muito privilegiados, né? Porque você tem a oportunidade de estar almoçando, jantando e olhando aquele mar maravilhoso, né? Com aquele movimento sempre lindo, né? Porque as pessoas estão sempre felizes ali. É verdade. O que é muito bom, né? Eu gosto muito. Agora, a tecnologia hoje para vocês nas marinas é fundamental? Vocês têm cada vez mais investido em tecnologia e inovação? Quem não está em tecnologia não consegue trabalhar hoje em dia, né? Hoje a gente não dá. Então, a gente falando em tecnologia, a gente tem que falar em relacionamento com o cliente, por exemplo. Como é que você consegue utilizar a tecnologia num relacionamento mais efetivo com o cliente? Então, qual é o tipo de aplicativo que você vai utilizar? Qual é o tipo de comunicação que você vai utilizar? Então, falando em tecnologia, por exemplo, nos equipamentos, a gente utiliza equipamentos de ponta para subir e descer barco.
Nas outras marinas, que não só na Marina da Glória, a gente usa outro tipo de equipamento, que é o Travel Lift, que é um equipamento que sobe o barco até 100 toneladas. Então, esse equipamento ele é utilizado com um joystick, é um equipamento gigante que você vê, e ele é operado com joystick. Como se fosse um game. Como se fosse um game, né? Então, assim, super interessante. E a gente tem que ficar antenado, sim, as coisas estão, sim, mudando muito rápido, muito rapidamente. E também isso envolve o treinamento das equipes, né? Porque a tua própria equipe tem que estar se atualizando, né? Nosso negócio é prestação de serviço. Prestação de serviço é treinamento contínuo, senão você não tem um bom negócio de prestação de serviço. E hoje você tem renovação nas suas equipes, muita gente se interessa por esse mercado, né? Como é que vocês fazem essa parte quando vocês recrutam pessoas novas, empreendedores? Tem muita gente que chega na Marina ou vocês têm uma captação no mercado? É um negócio super específico, né, a Marina? Super específico. Então, a gente tem um trabalho de treinamento interno. Então, a gente brinca internamente que a gente tem uma escola de treinamento de pessoas. Então, a gente valoriza muito o nosso colaborador, então a gente tem inúmeras histórias de colaboradores que começaram como auxiliares de limpeza, auxiliares de cais e que evoluíram para supervisores, para coordenadores, para gerentes. Então, a gente faz um trabalho hoje, por exemplo, antes de vir para cá, a gente estava fechando um treinamento, que até eu vou falar junto com eles, que é um treinamento só para auxiliar de cais. Porque o auxiliar de cais é a primeira pessoa que tem o contato com o cliente, que tem o contato com o barco. Então, como é que você vai atender essa pessoa? Como é que você vai lidar com essa pessoa? Então, tem todo um atendimento diferente, um atendimento super diferenciado. Então, quando a gente faz as nossas pesquisas de clima dentro com os nossos clientes, né? Hoje a gente tem uns 2.500 clientes. A primeira coisa que o cliente fala é: eu gosto do atendimento da BR Marinas. E isso, para mim, é muito gostoso ouvir. Porque antes do atendimento, você tem que ter toda a tua infraestrutura pronta e preparada para você dar a chance da pessoa pensar no atendimento. Então, é uma delícia você ouvir isso. Mas o atendimento, ele tem que estar o tempo todo sendo monitorado. E a gente tem que estar o tempo todo também entendendo o que é que o cliente quer dessa vez, né? É porque é a famosa primeira impressão, né? O impacto, ele ser bem recebido, ele ter entender que o teu pessoal conseguir entender qual é a demanda dele e ele sentir dali que ele está sendo cuidado, né? Isso. Isso é muito bom. E eu acho que essa preocupação com o treinamento e oportunidades até de carreira dentro da Marina é sensacional isso, né? É muito bom. Agora, como é que você promove a diversidade, inclusão no ambiente de trabalho? Vocês têm uma preocupação com isso, né? Acho que isso é natural. Essa coisa de... Para mim, isso é natural. Isso não hoje precisa não forçar, deveria ser com pauta, você. sabe? Isso não deveria ser pauta. Assim como a questão da sustentabilidade no meio ambiente, não deveria ser pauta. Tem que ser uma coisa que já sai de dentro de você, sabe? Assim, a preocupação que o empresário tem que ter com isso, assim, você tem que... É que nem escovar o dente. É verdade, não precisa ninguém te contar sobre isso, né? Eu sinceramente, não acho que isso deva ser pauta. Claro, tem mais homens que trabalham dentro da empresa? Sim. É um trabalho um pouco mais masculino ou bem mais masculino? Sim. A gente faz um esforço para ter mais público feminino trabalhando? Claro que a gente faz mais um esforço. Mas, sim, não deveria ser pauta. Para nada disso. Até e o caso do meio ambiente também. O caso gente, é um mar, né? A gente exatamente, é um mar, você trabalha com o mar é impressionantemente necessário que a pessoa pense na preservação do mar, dos oceanos, porque isso é fundamental para a vida da humanidade, né? Enfim. Muito bom. Não, eu concordo com você, do mesmo jeito que ter mais mulheres ou ajudar as mulheres, eu acho que é muito interessante quando você pode promover, mas eu acho que você promove como um todo. As pessoas têm que ter meritocracia, né? Quer dizer, elas também têm que querer alcançar novas posições, né? Isso que eu acho. Com toda certeza, com toda certeza. Mas sim, a gente faz um esforço bem grande e a gente tem histórias muito bacanas para se contar sobre isso.
Que bacana, porque ao longo desses anos todos de Marina, você deve ter profissionais que estão já com uma carreira longa, né, com a empresa. Isso é muito bom também, né? Isso é um ótimo sinalizador, né? Sim. E que conselho você daria para jovens empreendedores que hoje estejam começando no mercado, seja ele no mercado de Marina ou começando os trabalhos, assim? Qual é a tua dica boa para as pessoas? Jovens empreendedores, acho que ele tem que ter sempre, não pode perder nunca a curiosidade. Acho que você não pode perder nunca a curiosidade e o interesse. A gente vê hoje em dia você vê uma geração, às vezes, sem tanta curiosidade assim. Então você tem que estar sempre, você vai errar, você vai levantar, você vai continuar, não pode parar de estudar. Tem que prestar atenção que o custo do dinheiro neste país ainda é muito caro. Então tem que saber fazer a sua continha direito, senão você acaba deixando o dinheiro só para o imposto do governo e só para os juros do banco. Então faz a conta direito. Para a gente é muito difícil também. Não ache que... Não queira crescer tão rápido, mas acredite no seu potencial e vai. Muito bom, parabéns. Que bom, obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar do Responder. No Responder é uma ONG linda e eu acho que vocês têm muitos cases de sucesso aí para relatar. Sim, bom? Obrigada. Se você gostou dessa entrevista com Gabriela Marins, sócia e CEO da BR Marinas, e quiser saber mais sobre outros temas relevantes para o seu negócio, temas importantes para o Rio de Janeiro, para todo o Brasil, e sempre com agenda positiva, acesse as redes sociais da Band News FM e do Lead Rio de Janeiro. Lá tem sempre novos conteúdos como esse, super interessantes.